Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o colega de vocês, Jefferson. Estou disponibilizando essa videoaula para cobrir, os dias que nós ficamos ausentes do curso, para que a gente possa dar continuidade e andamento, um bom procedimento, prosseguimento ao curso de desenvolvimento web. Nós paramos na aula anterior, na primeira aula, aula de abertura, falando sobre HTML, sobre a questão da estrutura em HTML. Nós iremos continuar nessa primeira videoaula após a primeira aula, continuando sobre a estrutura do HTML, hoje especificamente sobre as divs, que as divs é mais uma forma de organização. Eu peço para vocês abrir um documento aí no Dreamweaver, ou até mesmo em qualquer outro programa, em uma plataforma que a gente trabalhe aí com HTML, com edição HTML, e aí você vai ficar à vontade na plataforma para trabalhar. Isso vai depender da sua preferência de plataforma, Vamos lá. Quando a gente fala em HTML, a gente lembra sempre da questão da estrutura básica das páginas web, o que é exibido basicamente para o usuário final. E é dessa forma que nós devemos pensar quando nós estamos programando. Sempre pensar na estrutura básica que será exibida para o usuário final. É claro que na implementação de nós programadores, nós precisamos pensar como programadores, mas sempre analisando o fato do usuário final, o que será exibido para ele, pensando como um usuário final. Então, vamos lá abrir um documento HTML aí para a gente começar a trabalhar e começar a imaginar como seria a estrutura de uma página HTML com a organização das divs, utilizando as divs para organizar e estruturar a nossa página, o nosso conteúdo da página, tá certo? Vamos lá, galera. Primeiramente você vai abrir um documento e no body do documento, na parte do corpo do documento, nós iremos começar abrindo a div. Abra uma div aí, certo? Automaticamente, quando você novamente apertar menor que e barra, ele vai fechar a div, tá certo? Então você vai abrir e fechar. Vamos colocar um comentário aqui, Coloque um comentário aí, div topo, Só para a gente se localizar quando a gente estiver organizando as divs, tá bom? Div topo significa que essa primeira div que nós criamos vai se referir ao topo do nosso site, certo? Ao topo do nosso site. Dentro da div topo nós vamos ter outra div, certo? Abre mais uma div aí e fecha, tá bom? Dentro da div topo vai ter, abre um comentário aqui, vai ter a div topo direita, Deixa o comentário. E dentro da div topo ainda, não dentro da div topo direita, mas dentro da div topo, nós vamos ter a div topo esquerda, certo? Só uma forma de organização e estrutura da nossa página, tá bom? Vamos colocar já as IDs aqui para essas divs, tá bom? Vamos colocar as IDs aí. Vou colocar div topo, certo? Aqui outra ID topo underline direita e aqui outra ID topo underline esquerda. Para falar a verdade, eu confundi aqui, certo? É topo underline direita, porque a direita vem por último na estrutura do conteúdo, depois vem a topo esquerda, Primeiro vem a topo esquerda, depois a topo direita. Então vamos aqui, topo esquerda e topo direita. Muito bem. Organizamos a estrutura da nossa
do nosso topo, né? O topo do nosso site. Ótimo. Sim, Jefferson, vamos pensar agora na questão da estrutura do nosso site. Vamos criar aqui uma tabela. Como eu falei para vocês, geralmente a gente cria tabela, os programadores utilizam tabela para organizar. Eu não gosto muito, gosto mais de utilizar as divs secas, mas para que a gente aprenda a estrutura de uma forma mais ampla, vamos trabalhar com tabelas também. Abra uma tabela aí dentro da div topo, né? Abra uma tabela. Muito bem. E depois aqui na div topo você fecha a tabela. Ótimo. Muito bem. Abrimos e fechamos a tabela. Lembrando que as tabelas são compostas por colunas, né? E dentro das colunas você tem as linhas, né? Então vem as TR e vem as TD, né? Vamos vir aqui embaixo, barra, barra. Muito bem. Criamos já uma estrutura básica de um topo do nosso site, onde contém a div topo, né? Para que geralmente as pessoas perguntam assim, Jefferson, eu poderia muito bem colocar um ID na tabela aí e organizar a estrutura. Para que eu vou criar uma div para organizar a estrutura? É porque a div você pode criar, além da estrutura da ID, você pode criar as classes e você não compromete a identificação das tabelas, entendeu? Você seleciona o conteúdo por completo, você não compromete a identificação das tabelas, tá certo? Então, por isso que cria-se as divs para a organização dos conteúdos, né? E fica mais fácil para trabalhar lá no CSS quando você trabalha com as divs, tá bom? Muito bem, vamos criar aqui dentro da div, já criamos a div topo, né? A div topo aqui vai ter um align center, certo? E vai ter aqui um width de, vamos colocar 100% do navegador, né? E o weight proporcional, muito bem, ou seja, ele vai ficar na largura do navegador, certo? O conteúdo da nossa página, independente da resolução da tela do computador do usuário, e vai ficar proporcional ao conteúdo na questão da altura, tá bom? Geralmente os usuários colocam aqui, definem um valor, né? Por exemplo, 1000 pixels, né? 1000 px, né? 1000 pixels. Eu geralmente coloco aqui proporcional, né? Isso conforme a resolução o site se ajusta, né? Mas vamos colocar aqui 1000 pixels, que geralmente é o padrão, né? 1000 pixels e o conteúdo proporcional, beleza? Vamos aqui dentro da div esquerda e criar, por exemplo, novamente mais uma tabela aqui dentro. Vou criar a tabela aqui dentro, só para a gente organizar a estrutura. Aqui eu fecho, aqui eu fecho e aqui eu fecho. Muito bem. Abrimos e fechamos a estrutura básica de uma tabela, né? Dentro dessa primeira TD aqui, né? Já que eu criei aqui o width da minha tabela geral de 1000 pixels, eu vou criar aqui essa daqui com o width com align left de 500 pixels. Ele pegar na metade da tabela, né? E o restante, o weight, a altura proporcional. Ótimo. A mesma coisa eu faço dentro da div direita. Inclusive, se você quiser copiar essa estrutura aqui, ó, copia e cola aqui dentro. Agora aqui, alinhado à esquerda também. Ou então vamos colocar center. Alinhado ao centro, todas as duas. Sempre alinhado o conteúdo ao centro. Ótimo. A imagem aqui, vamos criar uma imagem dentro da primeira tabela. Imagem src, certo? E vamos colocar aqui logo1.jpg, certo?
E o widget, em vez de a gente colocar 500, a gente coloca 100%, ou seja, ele vai preencher todo o campo dessa tabela de 500 pixels, certo? 100%. O weight proporcional, certo? Proporcional. Muito bem. A mesma coisa a gente cria aqui na outra, vamos copiar inclusive aqui e colar aqui na outra, né? Mas em vez de ser logo 1, vai ser logo 2. Muito bem, montamos uma estrutura basiquérrima aqui do nosso site. Lembrando que essa estrutura com divs, ela serve para organizar o conteúdo e no momento da formatação fica mais fácil, porque você identificou todo o conteúdo por parte, né? Se eu criar simplesmente uma tabela aqui, ia ser muito difícil de organizar esse conteúdo, principalmente na hora da formatação em CSS. E quando a gente trabalha com folha de estilos sincronizados com as divs, fica mais fácil da gente organizar o conteúdo, tá bom? Então, aqui está uma estrutura básica de uma página organizada através de divs, tá bom? Essa logo 1 aqui pode ser qualquer endereço de imagem, viu, galera? Pode ser qualquer endereço de imagem que você tiver. Se ela não tiver nenhuma barra antes dela ou não for nenhum endereçamento completo, a logomarca no caso aqui tem que estar localizada na pasta raiz, no mesmo local do arquivo que você está criando, em HTML, tá bom? A mesma coisa aqui em cima, tá certo? E aqui no caso nós não colocamos nada dentro da tabela de Vitor, a não ser o conteúdo da esquerda e da direita, tá bom? Que preenche totalmente o valor de 1000 pixels, né? Que 500 mais 500 dá 1000 pixels, certo? Então, galera, essa é a primeira. Vou fazer outras aulas para não ficar muito pesado para carregar na internet aí para vocês, tá bom? Eu vou fazendo parte a parte e aí a gente vai complementando o assunto, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aulinha. Um abraço.